Bom, vamos lá. Então, não encerrando, a gente dá início à parte final, né? Recomeçando aqui do Congresso desse ano, né? Da jornada, com a conferência do Gilson Yanini, né, Freud no século XXI, que eu tive o prazer de ler esse ano. Está aqui, depois eu posso aproximar mais da câmera, que foi lançado recentemente. E essa é uma oportunidade também de um relançamento aqui no CEPAI, né? O Gilson é doutor em filosofia pela USP, mestre em psicanálise pela Paris 8, professor de psicanálise do Departamento de Psicologia da UFMG e editor da coleção Obras Incompletas de Sigmund Freud, pela editora Autêntica. Ele é psicanalista da EBP e da MP, foi professor de filosofia da Universidade Federal de Ouro Preto, autor de vários artigos e do livro Estilo e Verdade de Jacques Lacan. E como anfitrião, a gente tem a alegria de receber o professor Fábio Malcher, professor aqui do CEPAI, psicanalista, mestre e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica da UFRJ, professor e vice-diretor do Instituto de Psicologia da UFRJ e professor colaborador do PP-GTP UFRJ, coordenador do projeto de extensão Circulando, um projeto lindo lá na UFRJ, professor do CEPAI, aqui também com a gente. Bem, eu vou passar a palavra para ele, professor Fábio, e aí a gente faz esse link entre a última mesa e a conferência do Gilson. Olá, boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Fábio, seu microfone está baixinho, tem como aumentar? Eu acho melhor eu tentar colocar o fone, então. Espera aí. Deixa eu colocar o fone, deve melhorar. Melhorou já. Vocês acham que melhorou? Eu achei que melhorou. Acho que melhorou sim, só eu te aproximar. Acho que com o fone talvez fique melhor, né? Perfeito. Fica bem. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Acho que teremos agora uma continuação e um encerramento assim de muita qualidade na discussão, né? Assim, o Gilson, já tive a oportunidade de estar com ele num outro evento na UFRJ, até lá eu comentei com ele, queríamos estar juntos aqui, né? E, enfim, eu não vou me alongar, não vou tomar tempo, só acho que esse livro do Gilson, de fato, traz para a nossa cena, assim, uma discussão extremamente importante acerca de questões contemporâneas, e de questões, eu acho que tem um momento do trecho que nós até convencionamos assim um pouco mais trazer e tal, que ele traz uma ideia que eu acho interessante, que é o quanto a concepção que Freud traz da pulsão, do inconsciente, traz um certo espinho, assim, né, para a noção até então vigente de sujeito moderno, né, de sujeito da modernidade. E eu fiquei um pouco com essa impressão, né, assim, que Gilson, talvez um dos maiores uma das maiores qualidades desse livro e da pesquisa do Gilson é encarar um pouco isso, mexer um pouco nesse espinho, novos espinhos que nós vamos encontrando a partir das mudanças na cultura. A psicanálise, ela vai, então, já não é exatamente o sujeito moderno que nós estamos tratando, né, na atualidade. Freud morreu em 1939 e muita coisa mudou de lá para cá, na economia pulsional, se a gente pode dizer. Então, eu acho que Gilson tem uma coragem, mas ao mesmo tempo uma delicadeza, no sentido de uma fineza, né, para trazer à tona esse espinho, mexer nisso, mas de um modo a nos causar a pensar, né, não só para cutucar, por cutucar, né, assim, mas não, digamos assim, ele não foge da missão de cutucar isso, sabendo que vai doer, vai gerar algumas sensibilidades por aí em algum nível. Mas acho que ele faz isso com uma delicadeza importante. Então eu passo a palavra a Gilson, depois podemos abrir para uma discussão, né? E haja espinho, viu, para todo lado. Bom, agradeço imensamente o convite para estar aqui hoje. Uma honra poder fazer o encerramento desse evento. Não pude assistir tudo, mas assisti uma boa parte agora da tarde e gostei muito. Então, agradeço, em primeiro lugar, ao Silas pela insistência, né, a comissão organizadora, Natália, Fábio pela paciência aí, com o meu jeito meio improvisado de construir os textos. Bom, eu gostaria de dizer que
ser pai faz parte desse livro, né? Em 2022, eu apresentei aqui, nesse evento, uma hipótese. O livro estava sendo escrito ainda e ele era apenas uma hipótese, né? E a hipótese que eu apresentei àquela época acabou sendo o que eu desenvolvi ao longo do livro, é a hipótese, que é o volume 1 de uma trilogia que eu pensei, ou seja, tem um quê de coragem, de audácia, mas de loucura também, a loucura que o Henry estava falando aí, a loucura dos neuróticos, né? Atravessados pela psicanálise, mas era então essa hipótese de que a psicanálise não pode se contentar politicamente em se colocar como avesso da biopolítica, mas que ela tem que enfrentar o problema da necropolítica. Então, é um projeto de investigação que, de alguma maneira, propõe mais um passo no retorno a Freud, um retorno a Freud que é necessário e urgente, que não se caracteriza mais apenas ou principalmente pelo inconsciente estruturado com uma linguagem, mas pelo inconsciente real, né? E que eu lembro que eu concluí o texto de 2022 com a frase que eu acabei concluindo o livro, né? Que é a psicanálise no século XXI será uma nuvem de vagalumes no século da necropolítica. Foi a frase que eu concluí a intervenção aqui no evento de 2022, é a frase que acabou entrando, concluindo o livro. Então, agradeço a esse espaço, onde foi aqui meio que eu formulei uma boa parte desses argumentos. Já no ano passado, eu fiz uma discussão sobre causalidade, sobre as teorias da causalidade, tentando abordar o que eu chamo de um pseudo-debate sobre as oposições, no fundo, dualistas e metafísicas entre causalidade orgânica e causalidade psíquica, para mostrar que a psicanálise não precisa nem de uma nem de outra, a gente trabalha com a ideia de causalidade complexa, causalidade não linear, retroativa, etc. E nessa época que eu apresentei esse texto, no ano passado, o livro já tinha sido concluído, estava entregue, né, à editora, mas não publicado. Então, agora, eu apresento uma parte do livro que já saiu, né, muito bem vamos dizer assim, que o livro é muito bem recebido, mais pelo público do que pela crítica, né? Situação muito, muito curiosa. E eu gostei muito de escutar as discussões da tarde de hoje, desde os mortos-vivos, os vagalumes, os desafios do ensino da psicanálise na universidade, diante dessas demandas mais que legítimas dos movimentos e das militâncias as mais diversas, mas com todos esses impasses e desafios que Heloísa descreveu de uma maneira, acho que definitiva, assim, com a clareza invejável. Eu diria, ainda antes de entrar no meu argumento mesmo hoje, que é vamos dizer assim, isso que o Fábio ressalta, né? Na posição que eu tento me situar no debate contemporâneo hoje, que eu descreveria mais ou menos assim: a gente vive um impasse na psicanálise hoje, ao mesmo tempo que a gente vive um enorme sucesso, a psicanálise vive um enorme sucesso cultural, né? Um prestígio na cultura provavelmente sem precedentes, mas, ao mesmo tempo, um desprestígio enorme, também, talvez sem precedentes, na universidade, nas instituições públicas, nos serviços públicos. Então, um deslocamento, né, muito grande vamos dizer assim, do eixo, do ponto de gravidade de onde a gente se situa, e é normal que a gente fique meio perdido sobre o que está acontecendo, né? Eu vejo assim, que se a gente fizer um panorama muito, muito genérico, assim,
a gente pode dizer que a gente tem dois caminhos que têm se desenhado, especialmente no ensino da psicanálise. Claro que eu vou fazer assim, uma simplificação mais que grosseira, mas para desenhar mais ou menos o quadro a partir de onde eu vou colocar a minha fala hoje, mas que, vamos dizer assim, o desafio, ou o conjunto de desafios que eu faria, eu vejo o quadro mais ou menos assim. De um lado, a gente vê essa psicanálise, especialmente para quem está envolvido com a universidade, com ensino na universidade, com pesquisa na universidade. A gente vê uma tendência, Heloísa mencionou isso logo no início da fala dela, e já tinha aparecido também nas mesas anteriores, essa dificuldade toda que acaba, ou seja, a pressão que a psicanálise recebe de movimentos os mais diversos, de causas as mais diversas, que muitas vezes os psicanalistas respondem na universidade com uma coisa com vários nomes, mas que genericamente a gente poderia falar de uma psicanálise híbrida, né? Uma psicanálise que, de alguma maneira, estaria a serviço de causas as mais nobres, as mais legítimas, as mais importantes hoje, politicamente, socialmente, que trazem uma série de ganhos sociais, etc., né, inquestionáveis, mas, vamos dizer assim, uma psicanálise a serviço de causas ligadas a formas de vida específicas, e aí valem todos esses movimentos, desde os movimentos antirracistas, ou os movimentos LGBTQIA+, e tal, o pensamento decolonial e tudo mais, que muitas vezes a resposta do psicanalista ela oscila entre responder a essas demandas no sentido de hibridizar, né, o discurso da psicanálise com essas exigências, né, externas a ela, né, e o preço, às vezes, que a gente paga é muito alto. É o preço, às vezes, ou seja, dentro das melhores, os motivos os mais nobres, as causas as mais verdadeiras e justificáveis, mas ao preço da gente perder aquilo que o próprio Henry estava falando hoje, que a psicanálise é aquilo que fura, que instaura uma não relação, né? Então, é muito perigoso, eu acho, uma psicanálise híbrida que aposta na relação entre o discurso X, Y, Z e a psicanálise, sabe? Então, eu acho que o ponto que eu trago no meu livro muito insistentemente é que a gente tem que escutar e conhecer, se letrar em tudo isso que são as exigências da contemporaneidade, mas nos mantermos éstimos em relação a essas exigências. Ou seja, um lugar de estimidade, não é de indiferença. Porque aí é o outro lado, né? Então, assim, a gente tem, de um lado, vamos dizer assim, essa posição hibridista, e, de outro lado, a gente tem uma posição que é menos comum na universidade, mais comum nas instituições, que é uma certa ortodoxia, às vezes demasiado purista, né, que preserva, sim, o singular, o furo, o real, etc., mas muitas vezes ao preço de uma certa surdez, né, às novas formas de corpo, aos novos corpos, né, às novas formas de laço social, etc., né? Então, acho que o desafio que a gente tem hoje é um pouco primeiro, de descrever esse panorama. O panorama é mais complexo do que esse, mas colocando essas duas balizas, eu acho que uma coisa é a gente, vamos dizer assim, ser compatível com as causas legítimas que movimentam o tecido social hoje. Outra coisa é a gente estar a serviço delas, né? Eu acho que essa mudança, esse pontozinho de inflexão é o ponto-chave que eu acho que a gente tem que
que preservar, que é essa ideia de que a causa que nos interessa é a causa do que claudica, do que falha, né? Daquilo que não faz relação. Então, não fazer relação não quer dizer ser indiferente a, ou seja, a gente sabe que, ou seja, o fato de não haver relação entre os sexos nunca impediu ninguém de transar, né? É mais ou menos a mesma ideia que está aqui em jogo, né? Então, eu acho que o risco que a gente muitas vezes corre hoje é o risco que o Lacan, vamos dizer assim, enfrentou muito fortemente, combativamente na década de 50 e 60, que era a ideia de que a psicanálise, especialmente americana e pós-freudiana, havia, vamos dizer assim, se adaptado a uma determinada forma de vida, que era a forma de vida do American Way of Life, etc. Ora, esse mesmo risco ocorre hoje no outro lado do espectro, vamos dizer assim, né? Então, vamos dizer assim, que eu tenho uma desconfiança muito grande de todos os sufixos que se colocam à psicanálise. Psicanálise decolonial, psicanálise, sei lá, feminista, psicanálise, sei lá, qualquer outro nome que se coloque aí, porque, de alguma maneira, é mais ou menos a gente tentar se moldar a esses sufixos que tanto a direita quanto a esquerda fazem a gente, né, vamos dizer assim, se moldar às exigências de uma suposta atualidade. Suposta atualidade, porque a gente não sabe o que é o atual, né? Então, a minha ideia é de que a psicanálise tem que se manter inatual, tem que se preservar infamiliar, ela tem que se colocar sempre como êstimo, isso não quer dizer indiferente. Eu vou dar um exemplo, tentar fazer hoje um exercício de close reading, né? Essa coisa de pegar um texto do Freud, muito... inclusive, foi uma sugestão que o Silas me deu ontem, eu estava muito perdido, sem saber o que eu ia falar aqui hoje, porque já é a terceira vez, né, sem saber. Bom, vou acabar me repetindo, então vou pegar uma passagenzinha do meu livro, claro, desenvolver aqui um pouco mais, mas é um exercício de close reading de um dos textos do Freud, que é tido por muitos críticos da psicanálise que vão encontrar no Freud, um Freud mantenedor, sustentáculo do discurso patriarcal, colonial, etc., que é um texto que se chama a moral sexual, cultural e a doença nervosa moderna, de 1908. Antes disso, eu gostaria de ler um parágrafo de um outro texto do Freud, que é um parágrafozinho de 1936, de um texto que se chama, vocês conhecem, vocês não vão falar nada que vocês não saibam, né? Nada que a gente não discuta diversas vezes, mas às vezes dando uma pequena inflexão aqui com as pesquisas que eu andei fazendo. Então, é uma passagem da conferência sobre a dissecção da personalidade psíquica. Freud escreve assim, abre aspas, a partir dessa composição distintiva da personalidade em eu, supereu e isso, certamente não pensem em fronteiras precisas, como as que foram artificialmente traçadas na geografia política. Não podemos fazer justiça à peculiaridade do psiquismo com contornos lineares, como nos desenhos ou na pintura primitiva, mas sim com os campos borrados de cor, como ocorre nos pintores modernos. Depois de os separarmos, o eu, o supereu e o isso, né, devemos deixar que o separado volte a confluir,
não julguem com muita severidade uma primeira tentativa de visualização do psíquico, que é tão difícil de compreender. É muito provável que a formação dessas separações varie muito em diferentes pessoas. Isso é muito importante, gente. Isso é absolutamente fundamental. É possível que, pela sua própria função, elas sejam modificadas e temporariamente regredidas. Bom, essa passagem ela está em consonância, em continuidade com uma passagem que eu li na conferência do ano passado, exatamente sobre causalidade, uma passagem lá do texto sobre a dinâmica da transferência, e que Freud vai dizer que sempre ocorre, de alguma maneira, uma cooperação, um cofuncionamento de fatores disposicionais, como a complacência somática, etc., e os fatores acidentais, contingentes ou psíquicos, né? Mas que, vamos dizer assim, a combinação, as formas de combinatória que existem entre o peso relativo de cada um desses fatores varia singularmente. A mesma coisa, então, assim, não é dizer o autismo tem causa assim ou assado, o autista X, João, né? Nesse autista X, que é o João, o peso da causalidade orgânica é tal, da causalidade acidental é tal outra, né? Vai variar de singular a singular. A mesma coisa vale para as instâncias psíquicas, né? Ou seja, a gente não pode fazer definições a priorísticas de eu, de supereu e de isso. A própria configuração dessas instâncias, ela é estabelecida na história individual de cada um. Isso são coisas, eu acho, que lá no Freud a gente custa ver, e é tão bonito, é tão contemporâneo, é tão inconsciente real, né? Ou seja, a gente pensar que o Freud, que tinha aquele gosto clássico para a arte, né, que gostava de pinturas e de arte do século XIX, que tinha uma crítica à pintura e às artes em geral do século XX, do tempo dele que estava em plena efervescência em Viena, mas que na hora de pensar a estrutura psíquica do eu, do supereu e do isso, ele toma de empréstimo esse modelo dos pintores modernos que ele não gostava. Isso que é interessante. Não são os pintores que ele admirava. Ele detestou o surrealismo e coisas assim. Mas ele falou assim, mas para pensar como que funcionam as instâncias psíquicas, esses caras acertaram mais do que os pintores representacionistas, vamos dizer assim, né? A mesma coisa vale também para aquela discussão da fronteira entre o anímico, o orgânico e o anímico, que organiza as pulsões. A pulsão como um elemento hiato, né? Como um hiato entre corpo e psiquismo. Também essas fronteiras, ou as fronteiras entre natureza e cultura, elas também são móveis, também são mais da ordem de um litoral do que propriamente de uma fronteira. Tá? Então, assim, isso tudo nos mostra, isso tudo nos coloca diante de um Freud muito mais próximo de a gente pensar, vamos dizer assim, a língua como Lalang, como uma nuvem, e menos como um tabuleiro de xadrez, como uma estrutura. Né? Eu estou pegando um tanto de passagens que estão lá no Freud, só que às vezes a gente não sublinhou o suficiente. Então, eu vou entrar no texto de 1908. Só uma coisa, Fábio, tem quanto tempo? Só para eu me organizar direitinho. Porque a introdução saiu maior do que eu imaginava. Acho que tínhamos passado em torno de 25 minutos, não é isso, Ciro? Deixa eu dar uma adiantada. Então, o texto que vocês conhecem, todos conhecem esse texto, né? A moral sexual, na tradução antiga, civilizada, e a doença nervosa moderna. Eu acho que aqui é um ótimo exemplo de por que cultural é muito melhor que civilizado. Porque vocês imaginam
o que é o oposto de civilizado? É bárbaro. Né? Imagina o que seria o que está em jogo aqui. E a oposição aqui é cultura e natureza, não é bárbaro e civilizado. Mas eu não vou entrar nesse problema de tradução aqui. O ponto é que esse texto é um texto muito, muito interessante. Ele tem uma passagem que eu acho que deveria figurar nas bandeiras que a gente gosta de levantar na universidade, nos movimentos de emancipação e tal, e que ele escreve assim: constitui uma das evidentes injustiças sociais o fato de o padrão cultural exigir de todas as pessoas o mesmo modo de conduta sexual. 1908. 1908. Isso poderia ser 2024 e poderia estar no frontispício de qualquer livro progressista, de qualquer causa hoje, de qualquer movimento que tem aí 4, 6, 8, 13 letras, mais Aleph, o que for, né? Porque é uma frase absolutamente progressista. Né? E é claro que o texto traz, evidentemente, uma série de tensões, e o Freud é um autor cheio de tensões e de ambiguidades. Mas a gente não pode ler esse texto, todos vocês conhecem, sem a gente levar em consideração qual que é o contexto de produção dele. Com quem que ele está escrevendo? Né? Freud está escrevendo contra um autor. Ele está escrevendo contra o Christian von Ehrenfels, que havia acabado de publicar A Ética Sexual. Livro que foi um best-seller na época. Eu vou dar uma ideia para vocês, quem não tem isso em mente, que provavelmente vocês conhecem, mas quem não tem em mente. Esse cara, inclusive, é um dos fundadores da Gestalt. Fiquem atentos a esse pequeno detalhe. E esse livro dele é um livro que foi um best-seller em 1907, um ano antes. O Freud, evidentemente, não seguia as regras da ABNT, então, muitas vezes a gente não sabe se é o Freud que está falando ou se ele está parafraseando um livro que ele vai fazer a crítica, porque é uma resenha crítica do livro do von Ehrenfels. Né? É basicamente isso, o texto do Freud. O que esse médico e filósofo, o que ele pregava? Ele pregava um retorno, grifo, e cito entre aspas, um retorno à moral sexual natural. Esse que era o tema, né? Esse que era o tema que foi um best-seller em 1907. E como é que ele entendia isso? Ele parte, então, de uma coisa que o Freud concorda, que é essa hipocrisia da dupla moral masculina, né, que basicamente se configura, se uma mulher para transar, a outra para casar. Né? Os nossos aplicativos hoje continuam com essa mesma lógica, né? Só que eles não são mais uma exclusividade só dos homens, eles valem para todas as pessoas, de todas as letras, de todas as orientações, ou seja, tem aplicativos que nos ajudam a transar e aplicativos que nos ajudam a procurar um parceiro para a vida afetiva, né? Está aí o Grindr, está aí o Tinder, estão aí o par perfeito, né? Existe essa dualidade, está traduzida hoje em algoritmos, né? Para aqueles que acham que a gente superou essa fase, não, a gente exatamente esquematizou e transformou em tecnologia, né? Mas o que esse cara propunha? Ele propunha que o homem masculino, né, deve procriar com o maior número de mulheres que for possível. Gente, então os ouvidos sensíveis, lembrem agora, são 100 anos, são 110 anos de distância. Qual que era a proposta desse cara que virou um best-seller? A moral sexual natural o homem tem que transar e procriar com o maior número de mulheres, criar o maior número de filhos, né? Não estabelecer qualquer tipo de vínculo afetivo
nem com as mulheres e nem com os filhos, né? E isso com um e único e principal objetivo. Qual que era o objetivo? Esse von Ehrenfels, ele havia percebido em 1907, olha como é que, né, o mundo gira, né, é o problema das revoluções, né? Gira, e o que ele tinha percebido é que a rápida procriação dos orientais, especialmente chineses e japoneses, 1907, olha que lindo, né? Era uma ameaça não apenas à hegemonia europeia, mas à hegemonia da raça branca. 1907. Então, o que ele... É claro que, né, isso faz parte de uma certa fantasmagoria europeia do início do século XX, um século atrás, né, que via o Oriente como detentor de um gozo próprio, né, e que via, então, no Oriente, um risco, né, da produção de uma força militar invencível, né, e de um desenvolvimento tecnológico em larga escala. Isso são termos de um texto de 1907. Basta ler lá, tá? Quem diria, né? E o Freud está em diálogo com esse cara, né? E o que esse autor ele tá dizendo? O que acontece é que nós, europeus, ele dizia assim, a gente cedeu à pressão de uma moral sexual feminina, que seria essa que se baseia no amor romântico, né? E que explicaria, então, a baixa taxa de procriação dos homens brancos, né? Então, assim, com o objetivo de conter o avanço do perigo amarelo, que seria esse desenvolvimento militar e tecnológico da China e do Japão, né? Ele propunha, então, que os homens europeus abdicassem do amor, procriassem com o máximo de mulheres que for possível e que tivesse o máximo de filhos sem estabelecer nenhum tipo de laço afetivo. A gente tem que lembrar, não é possível ler o texto do Freud sem entender que ele está dialogando com esse cara, que o texto dele é uma crítica a esse livro. O texto do Freud, a moral sexual cultural, em oposição à moral sexual natural, né, é uma crítica a esse livro. Tem outras coisas em jogo, tem outros livros em jogo na segunda parte, mas eu vou pular isso aqui, está lá no meu livro, quem tiver interesse, tem todos os detalhes disso aí. Mas o ponto-chave é justamente que aquilo que a gente entende por uma sociedade vitoriana, patriarcal, etc., e que era mesmo, aos nossos olhos, era visto por eles próprios, então tem toda a ideia da perspectiva aí, que também já foi discutida aqui hoje, né? Era vista a si mesmo como uma cultura feminizada. Olha que paradoxo interessante sobre como é que os tempos se sobrepõem, como é que são complexos, né? Bom, então, assim, é contra esse pano de fundo que o Freud escreve. Mas o Freud vai, então, propor que não existe nenhum tipo de possibilidade de um retorno a essa moral sexual natural. Que isso é um sonho adolescente. É o que o Freud vai falar. Isso aí é um sonho adolescente que esse psicólogo, médico, filósofo está tendo aí, né? Então, assim, deixa eu só pensar direitinho como é que vai ser o nosso tempo aqui. Então, olha só, esse rápido exercício de ler esse texto nos mostra
como é que um texto do Freud se dispõe em camadas as mais diversas e como é que, de alguma maneira, ele está atento a isso que a gente chama hoje de interseccionalidade. Porque o que está em jogo? Né? Numa camada do texto, né, a gente tem uma hipótese das mais importantes da psicanálise, que é aquela que a cultura se assenta sobre a repressão, e o termo é esse, Unterdrückung, das pulsões sexuais. Nessa camada, ainda é possível a gente detectar a hipótese que a gente chamaria hoje de cis-heteronormatividade, né? E uma série de teses bem controversas que Freud vai trabalhar nesse mesmo texto. Mas, ao fim e ao cabo, né, o Freud está propondo que a cultura, que é baseada na repressão, e a repressão sempre falha. Então, tem um retorno disso que falha, que claudica aí. Ela sempre falha, né? Sem exceção. Então, essa ideia de que as maiores e mais evidentes injustiças sociais é a exigência de um padrão universal de conduta, né? E cito Freud mais uma vez, né? Que exige dos sujeitos mais pesados sacrifícios psíquicos, isso volta só com a forma do pior. Uma outra camada, o que a gente está vendo aqui? Que essa discussão, e eu esqueci de contar um ponto aqui, que essa ideia de que o homem tem que se reproduzir o máximo possível, com o máximo de mulheres e ter o máximo de filhos sem afeto, só vale para os homens ricos e burgueses. Os homens da classe trabalhadora, está lá no texto do von Ehrenfeld, eles devem constituir família. É hilário, é alguma coisa assim que nos incomoda profundamente, mas é muito bonito, como retrato de uma época, né? E uma época que não morreu, não, que está aí, né? Nos Nicolas, nos Marçais e nos Bolsonaros que nos assombram aí, né? De vez em quando com seus fantasmas algorítmicos, né? Então, essa ideia, então, que existe por trás de um problema aparentemente de gênero, o que estava em jogo era uma discussão de raça. Vocês percebem? E o Freud foi muito claramente e muito assim, habilidosamente, foi construindo isso sem ter que comprar uma briga assim de frente. Mas o argumento dele ele desmonta o autor. E tem uma passagem que ele escreve assim, eu cito, eu já estou perto de concluir, faltam 2 pontos só para eu concluir. Essa passagenzinha que ele escreve... Fica à vontade, Janine, com o tempo. Tá, obrigado. Tem uma passagem que o Freud escreve assim, aquele que por sua constituição inflexível não pôde participar dessa repressão pulsional, irá permanecer em oposição à sociedade enquanto um criminoso, um outlaw, um fora da lei, a não ser que sua posição social e suas habilidades lhe permitam afirmar-se como grande homem, como herói. Essa passagem é muito interessante. Ou seja, ele está dizendo assim, olha só, a norma vale para todo mundo. Mas tem alguns que ficam fora dela. Se o sujeito, se ele capturar, vamos dizer assim, libidinalmente as massas com a sua sedução, ele vira um herói. Se ele, fazendo a mesma coisa, o mesmo crime, né, tiver abaixo, tiver num nível inferior em termos de segmento social, cultural e econômico, ele é um bandido. Então, isso explica
essa coisa meio paradoxal que nós temos, né, para os desprovidos de insígnias de inserção social, a gente os chama de criminosos. O mesmo cara que tem privilégios de classe faz o mesmo crime, ele é herói, né? Um vai para a cadeia, outro é eleito, né? Vamos dizer assim, para falar muito claramente, né? Um vira mito. Vocês veem o que é a origem da ideia de um mito? O mito daquele que goza de todos, né? Imorrível, imbrochável, não sei o que mais, né? Vocês percebem? Assim, o Freud nos dando a genealogia desse tipo de coisa. Então, o pai primeiro, o pai da ordem, não está lá atrás, não. Ele está aqui. Ele está o gigante que acordou aí, que aparece em tudo quanto é lugar, porque ele aparece sobre essas formas, né? O helicóptero está caindo, o Marçal lá outro dia, né? O helicóptero ele estava caindo, ele faz não sei o que, uma mágica lá, qualquer, o helicóptero não cai. É um negócio impressionante, assim, um herói, né? Então, isso nos ajudaria a explicar esse fascínio antropomórfico pelo poder tirânico, né? Então, último ponto que eu gostaria de trazer aqui, né? Então, evidentemente, que a teoria do opositor do Freud aqui, do von Ehrenfels, é racista, misógina, é paranoica, né? Fascista, mas ela está aí como um grande exemplo do que é esse fascismo eterno, insuperável, que Humberto Eco nos mostrava lá. Para concluir esse pequeno esse passeio, né, de close reading por esse texto do Freud, eu queria falar um pouquinho sobre dar um exemplo, né, dessa ideia de que seria um retorno a Freud a partir do inconsciente real, né, levando em consideração essa coisa toda do corpo falante, né, e como é que a gente entende a norma, porque a gente está sempre às voltas com esse tema da normatividade, cis-hétero, normatividade, etc. E eu quero apresentar uma vinheta muito simples, muito singela, de como que a norma opera do ponto de vista da psicanálise, né? Então, é uma cena em que um pai oferece ao seu filho, de mais ou menos uns 4, 5 anos, ovos de codorna no almoço. Quer ovinho? Né? E o menino toma um susto de todo tamanho e fala assim, mas o vinho não é só para adulto? Vocês todos são psicanalistas, vocês entenderam, ou seja, naquela casa, né, havia toda essa ideia de que suco de uva é para crianças e vinho é para adultos. No belo dia que o pai oferece o vinho para a criança, ela se surpreende com o convite que o pai faz à transgressão da norma. Mas ele estabeleceu a norma a partir do equívoco, né? Então, a norma, que é uma norma, vamos dizer assim, que é uma norma que vamos dizer assim, que é introjetada com uma espécie de opressão que faz uma partilha de gozo entre o que é permitido para adultos e permitido para crianças. Qual que é o gozo que é possível para um, qual que é o gozo possível para outro, qual que é o gozo interditado para um, qual que é o gozo interditado para outro, né? Eu gosto desse exemplo, que é singelo, porque é nesse equívoco, ovinho, né? Que é um equívoco de la língua, né? A língua no seu real, né? Anteriormente, a sua segmentação lexical,
gramatical, etc., né? Ou seja, o som, né? A gente está diante de um equívoco que incide na partilha entre formas de gozo de objetos que são interditados ou são permitidos, de diferentes formas de satisfazer a pulsão. Então, essa historinha, ela engrossa esse dossiê das teorias sexuais infantis, que é um gênero literário inventado por Herbert Graf, né? O Hans, o pequeno Hans, que inventou um gênero literário, que são as teorias sexuais infantis, né? Então, a linguagem, ela transmite regras, às vezes explícitas, às vezes inexplícitas. A normatividade da língua se inscreve no corpo através do equívoco e transmite uma certa partilha do gozo, né? O inconsciente realiza essa partilha singularmente em cada corpo. Então, ainda que existam normatividades, e certamente existem, que oprimem, e que certamente a gente tem que enfrentá-las, etc., etc., o modo como o psicanalista escuta isso de alguma forma é que nada pode nos imunizar dos efeitos equívocos, imprevisíveis, singulares e contingentes do real da língua nos corpos. Nada pode nos imunizar contra a magia que faz o vinho no corpo falante de um menino singular. Não há nem salvação, nem redenção para os corpos falantes. A psicanálise começa aqui. Obrigado. Obrigada, Gilson. Satisfação sempre te escutar. Fábio? Bom, em primeiro lugar, agradecer, né, ao Gilson por essa belíssima participação, contribuição para nós. Eu acho que é sempre um prazer ouvi-lo e acho que teve uma ressonância, assim, me parece, assim, muito grande com o que vinha sendo trabalhado, e, enfim, entendo que toca justamente nesse desafio, né, que eu tinha levantado no início, que é a questão de como podemos ou devemos, né, sustentar nossa posição enquanto analistas diante de uma nova economia pulsional. Porque quando você fala da norma social, etc., nunca podemos esquecer que o impacto disso é uma alteração na economia pulsional. Assim, no modo de tratar o gozo, no modo de tratar a pulsão. Ao fim e ao cabo, esse é isso o que psicamente ocorre, né? Quando tem uma norma social que se altera, uma discursividade, ou, né, as causas, como você diz, isso certamente o que Freud nos ensina, e Lacan, sobretudo, também reafirma isso muito, até porque Lacan, se Freud nasceu em 1856 e morreu em 1939, ou seja, digamos, ele nasceu e morreu na modernidade, Lacan morreu já na década de 1980, então ele acompanhou mudanças muito substanciais na economia pulsional, na economia de gozo, não é à toa que ele vai justamente por esse caminho, né, propor uma substituição da termodinâmica, que era uma base de Freud, pela economia pulsional, pela economia política, para pensar a economia pulsional, né? Então ele diz o campo do gozo, né? Se tem um campo que você pode chamar de lacaniano, é o campo do gozo. Então, acho que essa economia de gozo e alteração na economia de gozo é o que a gente, ou seja, a economia de gozo, as causas e as mudanças na norma sociais, elas são fruto são respostas a uma mudança na economia de gozo, ao mesmo tempo impõe uma nova economia de gozo, né? Tem essa relação, assim, dupla, digamos assim. Eu acho que a sua fala toca muito nisso, ao falar da moral sexual cultural, né? E de alguma maneira fica esse desafio de pensar como sustentarmos uma posição ética, quanto analistas, diante dessas mudanças. Eu, particularmente, tenho um apreço muito grande por essa ideia que você abre
dizendo, né, desse risco de um hibridismo e de pôr-se a serviço de. Essa fala, eu sou muito sensível assim, a essa fala, porque eu entendo que este seja um desafio enorme da psicanálise na atualidade, e nesse sentido, né, por estarmos na universidade, talvez tenhamos isso como um ponto ainda mais sensível, né, assim, porque há quase que, em determinados momentos na universidade, uma ideia, às vezes velada, às vezes até se desvela, de que essa seria uma questão de sobrevivência da psicanálise na universidade, né? Então, eu acho assim, extremamente valioso que possa se falar sobre isso, porque, em geral, isso também tende a ser uma discussão interditada, né, sob o risco de que, se você interroga isso, de alguma maneira você é conservador, você está defendendo o patriarcado, o discurso heteronormativo, etc, etc, etc. Eu já ouvi de colegas, por exemplo, um espanto ao comentar assim: mas você dá aula sobre o complexo de Édipo na graduação? Você tem coragem de dar aula sobre o complexo de Édipo na graduação? Eu não dou mais aula de complexo de Édipo na graduação, por exemplo. Nós temos as eletivas na UFRJ, que são teoria psicanalítica A, B, C, D, E, que são textos fundamentais de Freud, o projeto, a interpretação dos sonhos, os 3 ensaios, narcisismo, enfim, por aí, né? Então, às vezes há um certo embaraço em quem vai dar os 3 ensaios sobre a sexualidade atualmente. Me chamam, que eu adoraria. Vamos fazer uma parceria, né? Enfim, mas eu dei recentemente. E aí, a questão fundamental é, na primeira aula, eu gasto um bom tempo da primeira aula dizendo: bom, vamos entender que este é um livro de 1905, de um autor que estava em Viena, em 1905, resultado do que ele observou em 1890, em 1895, enfim, e ele está justamente fazendo uma crítica a isso, porque tem várias passagens cruciais onde ele faz uma crítica muito clara. Tem uma nota de rodapé que ele chega a dizer que o heterossexual deve explicações de por que é que ele recalcou o impulso homossexual. É muito interessante. O ponto que ele coloca é genial, assim, a maneira como ele coloca. Mas aí a gente vê um uso de políticos citando os 3 ensaios para chamar a homossexualidade de aberração sexual. É duro, né, o nosso lugar, assim, nesse sentido, né? Mas, enfim, eu queria colocar... Eu não vou nem colocar muitas questões, porque eu tenho certeza que o público está ávido, né, para poder tomar a palavra, eu não vou me alongar mais. Agradeço muito por essa indicação do Christian, para poder, assim, como uma maneira de reler esse texto de 1908, acho isso precioso, né? E eu queria te perguntar sobre a questão da pulsão, assim, eu queria pegar um pouco por esse lado, porque você fala muito bem sobre a ideia da pulsão e, de alguma maneira, você remete o termo litoral, preferindo o termo litoral ao termo fronteira, né? Sendo que, assim, o termo que Freud usa é um termo mais ligado à fronteira mesmo, né? O conceito na fronteira, assim, né? Grenz, né? Grenzbegriff é um termo, é um conceito. A gente tem traduções que botam um conceito limite, que não é bom, né? Assim, a pulsão não fica limitando muita coisa, né? Não é disso que se trata, mas... Enfim, eu acho interessante essa ideia. Eu acho até interessante a ideia de fronteira, mas acho que tem uma riqueza também de se pensar a ideia de litoral. Acho que Lacan foi por esse caminho também, ao pensar a letra, em Leitura à Terra, e falar do litoral, né, falar dos aluviões. Eu acho que tem uma coisa importante ali para se pensar, e essa articulação que a pulsão sempre traz com a alteridade. Assim, porque eu acho que uma das ideias fundamentais do pulsional em relação à própria estruturação do psiquismo, que a gente procura sempre, eu procuro muito na graduação transmitir isso, e a ideia de que o psiquismo, ele se constitui e opera porque ele tem que lidar com os estímulos pulsionais. A partir dessa missão, até essa anterioridade que você localiza da pulsão em relação ao próprio inconsciente, uma anterioridade lógica, ou seja, é porque
uma parte do sistema nervoso. A ideia de Freud é um pouco essa, porque uma parte do sistema nervoso tem que ficar lidando desprotegidamente, de uma força constante que impacta o tempo inteiro, porque existe corpo, porque há corpo. E essa tem uma parte do sistema nervoso que tem que se diferenciar e tem que operar de tal modo que ele tem que suportar uma dose de desprazer e se organizar de uma determinada maneira para aparelhar esses, a gente vai chamar de gozo, mas assim, ele vai fazer um aparelhamento, um aparelho psíquico para descarregar, para reter, descarregar, para operar com esse aporte que chega nele, né? Assim, eu costumo até brincar que é diferente de um estômago, que num recém-nascido ele nasce com um estômago, cai algo lá no estômago, ele processa aquilo e descarrega. O psiquismo não vem pronto, tal como o estômago. Ele existe porque cai uma coisa nele, porque incide algo nele, e aí ele se constitui nisso. Só que o que Freud sempre, sempre ressaltou, eu acho que você também traz isso bastante na sua fala, é a ideia de que isso só se dá, inelimitavelmente, isso se dá por meio do outro. Porque é o outro que procede à ação específica, né? Então, assim, eu acho que tem alguma coisa da alteridade, por isso que é indissociável a psicanálise da cultura, do social. Essa é a dobradiça que nós estamos. Então, se você tem alguma percepção, algo que você possa nos falar sobre o que você localiza na alteridade atualmente, né, assim como um desafio importante para o nosso aparato psíquico, né, assim, um modo de lidar que talvez tenha se alterado em relação à época de Freud. Assim, tá? Eu te agradeço, eu acho que o público também, né, assim, quem tiver questões para colocar, eu acho que seria importante fazer uma rodada, assim, né? Fazer um comentário muito rápido. Tá. Se eu tivesse resposta para essa pergunta, o que mudou no outro, é uma pergunta de $1 milhão, né? Não sei. Acho que a gente tem algumas hipóteses. Agora, eu gostaria de voltar num ponto que eu acho que é muito fundamental, que toca especialmente a nós que estamos nas universidades, mas toca também a quem está nas instituições, e nas instituições, às vezes, a gente tem uma coisa assim, a psicanálise só pode ser transmitida na instituição, ou na escola, o que for, e nem é importante a gente fincar a pé na universidade. Eu acho, então, às vezes, a gente cria essa coisa assim, meio fogo amigo, que ou seja, a gente apanha de todos os lados, né? Mas eu acho que o ponto esse discurso que afirma, que é muito comum na universidade, que a saída para a psicanálise é o hibridismo, eu acho que isso é o suicídio da psicanálise. Eu acho que isso é o suicídio dela. Eu acho que o suicídio é tanto o hibridismo quanto o purismo. Então, né, a gente tem que... Eu acho que é muito importante a gente... eu gosto muito de pensar o que era a biblioteca do Freud, o que era a biblioteca do Lacan. Né? Eram bibliotecas que não tinham só psicanálise. Eram bibliotecas que tinham coisas das matérias as mais diversas. Né? Que eles estavam estudando ali o que havia de melhor no tempo deles. Né? Eu acho que nem todos nós psicanalistas hoje estamos... É claro que o campo do conhecimento, do saber e da ciência se ampliou de uma maneira que é impossível para qualquer ser individual ter um conhecimento razoável, mínimo, do tanto de matérias que, por exemplo, que Freud que ele dominava no tempo dele. Ou seja, a pessoa podia ser interdisciplinar na época do Freud de uma maneira muito mais competente do que pode ser hoje, né? Exatamente porque o conhecimento se expandiu numa velocidade absolutamente infinita, né, nas últimas décadas. Não obstante isso, eu acho que a gente tem um vício de ficar voltando às referências do Freud e do Lacan. Né? Então, quando a gente vai estudar a ciência, a gente lê o Poiré, sabe? Porque foi o que o Lacan estudou, sabe? E vários desses exemplos. Né? No livro eu trabalho muito isso, não vou voltar aqui, não. Mas eu acho assim, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo, né? Nos saberes, vamos dizer assim, conexos, ou às vezes nem tão conexos assim. Né? A gente tem que ler
esses autores, a gente tem que entender o que está em jogo aí. A clínica, ela acaba sendo, a clínica de cada um, acaba sendo um recorte mais ou menos falso, porque, né, o que constitui a clínica de cada um é um campo transferencial, né, que, vamos dizer, o Fábio atrai determinado tipo de clientela, o Gilson outra, a Heloísa outra, Natália outro, o Carlos Eduardo outro, né, então o recorte nosso não é tão assim, não é uma amostra muito precisa, e assim vai, né? Acho que escutar os jovens psicanalistas e as invenções que eles fazem é extremamente importante, porque eles se organizam em coletivos, às vezes, que nos dão um pouco essa pergunta sua, Fábio, entende? Assim, de novos usos do corpo e de novas maneiras de organizar o gozo, etc., né? Isso aparece muito nos coletivos, né? E frequentemente, os coletivos de jovens psicanalistas, que ocupam esse lugar exatamente entre a instituição e a universidade, né? Que não é nem uma coisa nem outra, esse pessoal, às vezes, e são vários tipos de coletivo, alguns atuam oferecendo escuta, ou oferecendo, levando escuta e produzindo escuta nos lugares os mais diversos, ou produzindo formas de transmissão, ou inventando dispositivos de, sei lá, intervisão em vez de supervisão. Eles inventam tanto de coisas bem interessantes, outras são questionáveis, evidentemente, né? Mas eu acho que escutar isso é muito, muito, muito importante, assim. Eu acho que, inevitavelmente, a gente entender um pouquinho como é que funciona, entender mais, porque ainda é muito novo e a gente vai estar sempre meio atrasado, né? Como que as tecnologias digitais modificam os laços sociais, isso é absolutamente inequívoco, né? Ou seja, fico pensando assim, eu sempre fico com essa coisa, depois vocês me falam que se é um delírio ou não, ou se pelo menos é um delírio que a gente pode delirar junto, mas o Lacan falou muito do estágio do espelho. Eu fico pensando o quanto isso ainda é importante na constituição de uma criança hoje, de um ser falante, quando, por exemplo, o tipo de relação que ela tem é com a tela e não com o espelho, né? E qual que é a diferença básica? A diferença básica é que a tela é manipulável, né? Então, a imagem que eu tenho lá, eu amplio, eu diminuo, eu coloco filtro. Então, assim, isso dá uma experiência de plasticidade da imagem que retorna sobre o sujeito na ideia de que ele pode reconfigurar o corpo. Foi discutido aqui hoje, algumas horas atrás, né? E no cirurgião e falar assim, eu quero que a minha imagem corresponda àquela da tela, né? Então, assim, de alguma forma, ou seja, o que é o eu que se constitui diante desse tipo de dispositivo que a gente tem hoje, né? A subjetividade nunca vamos dizer assim, desvinculada do tipo de aparato tecnológico que faz a mediação do sujeito com os objetos, né? Então, eu acho que esse talvez seja, para responder a sua pergunta, o principal ponto, não o único, mas o principal ponto que é um enigma ainda e que é dificílimo de acompanhar, porque anda muito mais rápido do que a possibilidade da gente escrever um livro. Por exemplo, eu escrevi num capítulo aqui do meu livro uma discussão sobre inteligência artificial ali, que eu escrevi ano passado, está obsoleta já, esse capítulo, porque a coisa já andou assim, numa velocidade muito mais rápida do que a gente consegue. A hora que você escreveu, já não existe mais aquilo, já é outra coisa, né? O tempo de ir para a gráfica, encadernar e voltar, já é outra coisa, entende? Então, assim, eu acho que a gente entender esse aspecto de como é que
as crianças ou adolescentes se constituem a partir de dispositivos tecnológicos de intermediação com o mundo, com o outro e com eles próprios, né? Isso muda muito, a gente não sabe como, mas muda muito. Não sei se eu respondi, acho que tem um ponto importantíssimo do seu, só para concluir isso aqui, sobre a aberração. Eu adoro essa coisa. A sexualidade é aberrante, né? É isso que tem e eu acho que muitas vezes há uma expectativa, né, social, justamente de normalizar esse caráter monstruoso. Não foi o Preciado que inventou a ideia de que a sexualidade é monstruosa, não. Freud que escreveu isso aí, ué. A sexualidade é monstruosa, a pulsão é monstruosa, ela é acéfala, ela é sem forma, ela é excessiva, a gente não dá conta de organizá-la, ela é perversa, é polimorfa. Um corpo que é perverso e polimorfo, isso é exatamente o que é a ideia de monstro. Então, o monstro que vos fala é o bebê do Freud. Esse é um monstro que balbucia, para dizer a verdade, né? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos ver se alguém do público se inscreve. Aqui no chat, eu acho que aí ninguém se inscreveu ainda, né? Não sei como é. Gilson, eu tenho uma pergunta. Na verdade, assim, né, uma impressão que eu gostaria que você falasse a respeito, confirmando ou refutando, sobre os espinhos, né? Vamos deter nos espinhos do livro. Eu tenho um entendimento, a partir da leitura do seu livro, que a ideia da intimidade ela acompanha a psicanálise do nascimento até os momentos em que ela passa por tentativas de atentados à vida dela e os respiros e as sobrevivências, né? Então, tem um momento assim que você fala aqui, eu vou citar só um trechinho, que é a existência da psicanálise é ela própria em familiar, escreve Freud. Não me admiraria ouvir que a psicanálise, ocupada em descobrir essas forças misteriosas, tornou-se ela mesma familiar para muitas pessoas. Então, tem um momento assim que você também, agora não está aqui na minha mão, né, mas no momento do texto que você faz uma provocação, que é assim, eu não conheço muitos psicanalistas ou algo dessa ordem, né, que se aventuram em saber o que está acontecendo em outros campos, né, ligados à saúde ou à tecnologia, né, fazendo o mesmo exercício de intimidade que Freud fez, que Lacan fez, né. Então, eu tive assim fui causada assim por um entendimento a partir do seu texto de que o exercício de intimidade, né, o que é um exercício, né, isso não é uma coisa assim natural, né, automática, que o exercício de intimidade do psicanalista seria alguma aposta possível dentro, né, do lastro que você traz de sobrevivência, fôlego e bater de coração da psicanálise no século XXI. Eu queria pegar uma deixa da Natália, quando ela faz essa questão. O que me chamou muita atenção na sua fala foi quando você justamente traz essa questão do hibridismo e de fazer a psicanálise infamiliar, mantê-la íntima. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que os psicanalistas eles estão em vários dispositivos. Né? Eles trabalham em CAPs, em hospitais, em centros, né, centros de atendimentos e tudo. E aí eu queria... Você também, em algum momento da sua fala, você fala que a psicanálise faz furo. Né? É claro que o psicanalista, ele é psicanalista em alguns momentos, né? Ele é psicanalista quando ele é colocado nesse lugar, quando ele está... Mas, ao mesmo tempo, numa equipe, por exemplo, multidisciplinar, né,
dentro das instituições, eu tenho a impressão que ele está ali, como o Fábio traz a questão da academia, como você trouxe, da aula, de como que vai ser. O professor psicanalista é atravessado pela psicanálise, mesmo sendo naquele lugar professor, claro, como o psicanalista numa instituição que ele tem uma função de direção, ou qualquer que seja, de coordenador, ou enfim. A minha questão é a seguinte, como é que você vê esse lugar do psicanalista nessas equipes multidisciplinares, né? Eu acho que tem aí uma questão que o analista, mesmo estando numa equipe multi, ele faz furo ali naquele discurso, ele aponta por algo da dimensão do real ali. É isso que você tinha colocado anteriormente, fazer furo. Não sei se você concorda com isso. Não, concordo inteiramente. Eu acho assim, inclusive quem falou a coisa do psicanalista faz furo foi o Henry hoje. Eu estava escutando a fala dele lá atrás, né? Ele que usou essa frase com a qual eu concordo inteiramente. E eu acho que vocês dois, Natália e Silas, tocam no ponto mais importante do livro, que é essa proposta mesmo, assim. O que eu estou propondo? É uma ideia, assim, de que de tomar a intimidade não apenas como um conceito, mas como um método que nos ajude a nos situarmos, né, em termos de posição diante tanto de exigências da atualidade, as mais nobres ou quaisquer que sejam, quanto com relação às outras disciplinas e discursos, né? Então, Natália, eu acho que é isso o ponto mais importante do meu livro, que eu estou propondo, é isso, a psicanálise preservar esse seu caráter infamiliar, esse caráter meio atemporal, meio fora do tempo, meio fora de moda mesmo, né? E bancar isso, né? Porque é difícil, né? É difícil, mas o Henry usou isso também de uma outra maneira muito legal. Acho que ele falou assim: bancar a não relação, né? Então é a não relação da psicanálise, sei lá, com a neurociência, ou com o movimento colonial, decolonial, o que for, a não relação, que não nos impede de termos nossos amores com essas, né, com essas disciplinas e discursos e práticas. Exatamente. A gente poder se relacionar, a gente namorar sem ter expectativa de fazer um. Eu acho que essa que é... Mas isso, né? Você destrincha essa ideia da intimidade no Freud, no Lacan e na tua experiência também, né? O íntimo fora. Então, assim, você mas se eu relaciona. Acho que muita gente está fazendo isso, viu, Natália? Eu ia comentar isso. Você falou assim, você é a única pessoa que faz isso, uma das poucas pessoas que faz isso. Não, viu? Tem várias pessoas na universidade, fora da universidade, em escolas, fora de escolas, em coletivos jovens, fora de coletivos. Tem várias pessoas que estão fazendo coisas assim, mas eu acho que frequentemente não sempre, mas falta às vezes uma visão mais ou menos de conjunto, de como sistematizar um pouco isso, né? Eu acho que tem muitas pesquisas interessantes sendo feitas, muitas práticas novas da psicanálise. Não é à toa esse interesse que muitas vezes os europeus têm no nosso modo de trabalhar, né? Frequentemente eu tive experiências assim, bom, sem nomear, mas de pessoas que vêm de outras universidades na França e falam assim: que legal esse coletivo que vocês têm aqui em Belo Horizonte, por exemplo. Não é um coletivo que eu tenho, não, mas que tinha aqui, que eles viram a prática e acharam muito legais, assim, tipo assim, a gente tem uma criatividade, a gente tem um jeito de fazer, né? Vocês aqui têm, acho que todos nós que estamos aqui temos de alguma maneira, e a gente não sabe muito, a gente nem sempre sabe transmitir isso, né?
acho, Silas, que é exatamente isso. O lugar do psicanalista em equipes, né, tem um texto do Célio Garcia, psicanalista aqui de Belo Horizonte, que morreu alguns poucos anos atrás, né, ele sustentava, acho que pode ser até, eu nem duvido que eu roubei dele essa ideia da psicanálise êxtima, é provável que eu tenha meio que roubado isso sem nem saber, porque eu frequentei o seminário dele por muitos e muitos anos, na casa dele às segundas-feiras, né, era muito interessante, assim, e ele tem um livro, assim, Psicanálise e a Clínica do Social, não sei nem se é fácil achar isso aí, mas ele sempre insistiu nesse lugar de intimidade do psicanalista nas equipes. Eu acho que, sim, a gente tem que lembrar alguns pontos importantes. Alguns que a gente já falou aqui, do furo, da não-relação, etc. A gente tem que, talvez, aprender a abrir mão do jargão, da não-relação, do furo, da borda, etc., para conseguir falar, falando a mesma coisa, né? Você fazer o furo sem ter que ficar falando essa linguagem que ninguém entende, né? Isso talvez seja um desafio que a gente tem que fazer, mas, e lembrar essas outras duas coisas. O sujeito da psicanálise, ou mais precisamente, eu nem sei se a palavra sujeito é boa para o que a gente fala, acho que a ideia de ser falante é muito melhor, né? Mas, de toda forma, isso com que a gente lida está entre a natureza e cultura, e está entre o individual e o social. E o importante é o entre, né? E isso não constitui o biopsicossocial. Porque senão a gente facilmente, quando eu falo isso, né? A gente está entre, né? O pessoal, então você está propondo uma psicanálise biopsicossocial. Não, o inverso. O que a gente faz, sim, tem, vamos dizer assim, a dimensão bio, a dimensão psico, a dimensão social, mas justamente a gente lida com uma lógica de nós, onde essas coisas se amarram, se desamarram, né? E elas não fazem unidade. Então, assim, numa equipe, qualquer que seja, num hospital, num centro de saúde, na universidade, onde quer que seja, o nosso papel é aquele papel mesmo de desconstituir essa unidade, né? E isso não tem que ser, concordo inteiramente com você, isso é transitório. O discurso psicanalítico, ele é raro, ele é transitório, ele é uma coisa que acontece, sim, né? Ou seja, não é porque você está no consultório, no dispositivo mais clássico, no divã lindo, maravilhoso lá, bonito, que está ocorrendo análise, não. A análise não é um negócio que você atende 10 horas por dia, acontece análise uns minutos, né? Das 10 horas que você atendeu, são alguns minutos ali que aconteceu psicanálise. E, às vezes, é um enfermeiro da equipe, é o terapeuta ocupacional que vai fazer essa função. Nem sempre é o psicanalista, né, numa equipe. Às vezes é ele que escuta esse ponto de detalhe, esse ponto de exceção, esse ponto de alguma coisa que irrompeu ali e que reconfigura o caso todo, sabe? Às vezes não é um psicanalista, mas aí é o enfermeiro que de alguma maneira assume uma posição de uma ética psicanalítica. Eu acho que o que a gente não pode abrir mão é a nossa ética. Tem conceitos que a gente pode negociar, outros não. Por exemplo, você estava falando, Fábio, do complexo de Édipo. Entra com tragédia, entra com trágico. A gente vive uma época alérgica ao trágico, né? A gente tem uma dificuldade com o trágico de todo tamanho, né? As pessoas não querem saber desse caráter trágico da existência, né? Então, quando a gente entra com o trágico, né? Ou seja, o Édipo mais como essa ideia de que quanto mais eu fujo de um destino, mais eu tropeço nele,
né? O Édipo mais como isso do que qualquer outra coisa, né? O trágico é exatamente isso. Eu fujo de um destino e eu tropeço nele. Alguns desses exemplos que vocês deram aqui, na mesa anterior tinha um exemplo da pessoa que fazia uma transição, aí tinha um risco de ficar careca, uma coisa assim qualquer, né? Bom, é justamente isso. Você percebe? É um sujeito que não estava, vamos dizer assim, levando em consideração o trágico da existência, né? Eu quero fugir dessa determinação de um corpo que eu não escolhi, de um gênero que eu não escolhi, não sei o que mais, mas, bom, da biologia que eu não escolhi, bom, mas ela volta. Ela volta, às vezes, no lugar que você menos esperava. Você não esperava o risco de ficar careca. Eu nem acho que ficar careca é tão ruim assim, não, mas... Deixa eu só fazer um comentário. Só uma Economista coisa, Silas. Comentário Porque ele estava falando da imagem, né, de você manipular a imagem. É como se fosse um avatar, né? Você chega ali e pode mexer sem modificar, sem ficar careca. Nós não ficaríamos careca. Eu só ia fazer um comentário rápido que, não à toa, o CEPAI criou uma cadeira chamada Psicanálise, Psiquiatria e Neurociências, que por acaso começa daqui a 2 semanas, né, com Rossano Cabral, não nesse próximo sábado, no outro, quando começa uma nova turma, que é para criar, tentar falar sobre esses 3 campos, né, que não se tocam. Se bem que há psicanalista, agora estou tentando lembrar aquele psicanalista Lausanne, muito conhecido, que trabalha com neurociência, você lembra? Que é da MP? É o Ansermet? É o Ansermet, deve ser. É o François Ansermet. O Ansermet mesmo, ele tinha eu estive numa conferência dele, no IPUB, há uns anos atrás, ele fez uma fala que eu nunca mais esqueci, que toca um pouco esse ponto que o Gilson trouxe quais são as nossas referências e como dialogar, que ele estava falando sobre o debate entre a psicanálise e a ciência, que é uma coisa que ele estuda bastante, e ele estava falando o quanto ele achava improdutivo alimentar o antagonismo entre a psicanálise e a ciência. E aí ele falou assim, vocês acham, acho que ele percebeu que teve um certo mal-estar, assim, que eu acho que as pessoas estavam orgulhosas de ir no IPUB falar de psicanálise, no lugar da psiquiatria ali, um evento psicanalítico e tal. E ele falou assim, vocês acham que Freud, se ele fosse vivo hoje, ele ia se recusar a falar, ele ia falar assim, não é ciência, deixa a ciência lá, nós somos outra coisa aqui. Ele falou assim, eu acho que Freud ia ser um assinante assíduo da Nature and Science, ele ia devorar aquilo para dialogar com aquilo, para fazer algum tipo de articulação, de subversão em algum ponto, né? Eu achei interessante essa maneira como ele colocou a coisa. Teve um evento esse ano, não sei se vocês souberam desse evento, na Unicamp, em fevereiro ou março, não me lembro, que foi um evento da Associação Mundial de Psiquiatria, né? Quem organizou o evento no Brasil foi o Mário Eduardo, como é que é o sobrenome dele? Pereira, né? E o que era o assunto? Era por novos laços entre a psicanálise e a psiquiatria. E o que era, ou seja, em linhas bem gerais? Primeiro, um evento que trouxe presidente da Associação Mundial de Medicina, trouxe presidente da Associação Mundial de Psiquiatria, trouxe ministro de Estado, a Marina Silva foi lá, né? Trouxe, ou seja, representantes mais diversos de segmentos importantes, assim. E a ideia era basicamente assim, uma parte da psiquiatria, claro, uma parte da psiquiatria nos Estados Unidos, em outros países, assustada com o avanço da inteligência artificial
e a possibilidade que a inteligência e o risco o risco de que a inteligência artificial pudesse ameaçar certas práticas da psiquiatria. Ou seja, se o ofício do psiquiatra continuar a ser entendido como o estabelecimento de diagnósticos a partir de modelos próximos ao DSM, que categorizam os traços de comportamento, essas coisas, e que você, a partir disso, estipula protocolos, procedimentos, etc., em 5 ou 10 anos, a inteligência artificial vai fazer muito melhor do que o humano psiquiatra, se a psiquiatria ficar presa a esse modelo e a essa técnica. Então, o que era a intuição dessa parte da Associação Mundial de Psiquiatria? Era a intuição de que, bom, a gente perdeu o laço com a psicanálise, a gente desfez o laço com a psicanálise nos últimos 50 anos, e a psicanálise foi a disciplina que manteve a clínica. Então, eles estavam nos perguntando como é que é clinicar hoje. Né? Esse que era o debate. Tinha 500 pessoas, a maioria estrangeiras, né? A maioria médicos, a maioria psiquiatras, e querendo escutar nós, psicanalistas brasileiros, de tendências as mais diversas, né? Um pouco assim, bom, talvez seja o caso de refazermos os laços, porque vocês sabem como é que faz clínica e a gente esqueceu. É basicamente isso, né? Ou seja, uma virada de jogo aos 45, aos 47 do segundo tempo, que eu nunca poderia imaginar ter vivido isso esse ano, né? E num evento muito forte, muito, muito contundente. Se vai ter algum efeito, não sei, né? Se vai ter algum tipo de repercussão, não sei, mas já vai ter esse evento no ano que vem em Nova York, né? Da mesma associação. Ou seja, eu acho que cabe a nós, psicanalistas, estarmos atentos a esses movimentos. E parabenizo aí vocês criarem essa cadeira. Acho que vale a pena vocês conversarem com o Mário Eduardo aí, que está muito enfronhado nesse debate, sabe? Eu acho que é uma virada de jogo que pode ser interessante, né? Eu gostaria só de agradecer a paciência de vocês no sábado, às 18h50, né? É isso aí. Foi uma alegria estar aqui. É uma Sempre muito satisfação bem-vindo. sempre te ouvir, Gilson. Silas, vou falar então dos cursos, né, que estão com as inscrições abertas. Essa é uma atividade, esse congresso e jornada são atividades acadêmicas da pós-graduação em psicanálise e saúde mental e psicanálise com criança e adolescente, e as inscrições estão abertas. Ok? Muito obrigada. Silas? Obrigado. Gilson, muito obrigado. Juliana Você é sempre Dimitri super bem-vindo. levantou a mão. Fábio. Obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado. Prazer, Gilson, estar com Todos. você novamente. Tchau. Até a próxima. Obrigada, Silas. Querida Heloísa, você é uma queridona. Muito obrigado. Heloísa, é um prazer te escutar. Foi um prazer, viu? Obrigado, Luísa. Obrigado, Silas, Natália. André, bom te ver. Até. Tchau, tchau. Tchau.